Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todas as queridas irmãs. Alguns meses atrás, nós trouxemos uma mensagem sobre declarações de Jesus sobre si mesmo. E nós meditamos sobre Jesus como pão da vida e Jesus como a luz do mundo. Hoje nós vamos estudar Jesus como a porta das ovelhas e Jesus como o bom pastor. As outras mensagens estão no meu canal, se alguém quiser ouvir, está lá. Bom, essas afirmações de Jesus sobre ser a porta das ovelhas e o bom pastor estão registradas no capítulo 10 do Evangelho de João. O capítulo 10, então, do Evangelho de João é uma continuação do diálogo de Jesus com os fariseus e o cego de nascença que havia sido curado. Depois da cura, o cego foi expulso da sinagoga pelos fariseus. Então Jesus lhes traz uma parábola para mostrar que aqueles líderes religiosos não eram pastores, mas sim ladrões e mercenários, e também para trazer conforto ao cego, se apresentando como o bom pastor, o pastor de Israel. Nós vamos ler então um trecho um pouco comprido da palavra de Deus e depois faremos referências a ele. Então vamos ler, queridas, João capítulo 10, a partir do versículo 1, está escrito assim. Jesus, então, falando àquelas pessoas que eu mencionei. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Agora o versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, amadas, Jesus é a figura central do universo. Jesus é a figura central da Bíblia. Toda a Bíblia fala, mostra e revela Jesus. Jesus é o grande eu sou.
Ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor, como diz o autor de Hebreus. Ele é o supremo pastor, como diz Pedro, a quem todos os outros pastores terão de prestar contas. E Jesus nos chama de ovelhas. Ovelha é um animal frágil, não tem capacidade de se defender. A ovelha é medrosa, tem grande tendência de se perder, porque não tem uma boa visão, não consegue buscar o próprio alimento. Então Jesus está querendo afirmar, usando esta figura, que nós somos, como ovelhas, absolutamente dependentes dele. Então há aqui um forte contraste entre o poder deste grande pastor, supremo pastor, e a fragilidade da ovelha. Mas voltemos ali então ao contexto do que estava ali acontecendo nessa conversa de Jesus com os fariseus por causa da cura daquele cego. Essa situação nos remete ao capítulo 34 do livro de Ezequiel, em que é mostrada uma profecia contra pastores infiéis de Israel e também é mostrado o cuidado do Senhor, o verdadeiro pastor, com seu rebanho. Isso é importante também para compreendermos o motivo por que Jesus trouxe essa parábola naquele momento. Pois havia ali uma grande diferença de tratamento. O tratamento de Jesus com aquele homem que fora cego e o tratamento que os fariseus estavam dando àquele homem. Jesus é o bom pastor e acolheu aquele que os religiosos abandonaram e maltrataram. Uma das queixas do Senhor contra os pastores de Israel era que eles apacentavam a si mesmos. Eles comiam a gordura, vestiam-se da lã, degolavam o animal selvado, mas não apacentavam as ovelhas. Ou seja, eles se serviam do povo, mas não cuidavam deles. Então, no capítulo 34 do livro de Ezequiel, o Senhor fala assim: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Por causa disso, as ovelhas haviam se desgarrado e estavam espalhadas. Então o Senhor Deus destitui aqueles maus pastores e diz assim: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Apacentá-las-ei de bons pastos junto às correntes. Eu mesmo as apacentarei e as minhas ovelhas e as farei repousar. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Apacentá-las-ei com justiça. Também aqui é mencionada uma profecia. Suscitarei para elas, para as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Essa é uma profecia clara de Jesus Cristo como descendente de Davi. Então, essa queixa do Senhor contra os pastores que não cuidavam do rebanho estava sendo claramente vista ali no caso dos fariseus que estavam rejeitando uma ovelha, no caso o cego que havia sido curado. E Jesus, o descendente de Davi, era o pastor levantado por Deus para apacentar o seu povo, e ele estava ali acolhendo e cuidando daquela ovelha. Jesus, então, ele é o bom pastor que busca a ovelha perdida, que apacenta as ovelhas, levando-as para verdes pastos e águas limpas e tranquilas. Também Jesus leva suas ovelhas ao descanso. Ele é o bom pastor que trata das enfermidades das suas ovelhas. E é assim que o Senhor cuida de nós. Vamos então agora fazer alguns comentários. Então, nessa parábola que Jesus conta, podemos entender da seguinte forma. Havia então um aprisco no qual as ovelhas eram guardadas. Ali tinha uma porta e um porteiro. À noite, o pastor chegava com seu rebanho. O porteiro abria a porta e o pastor conduzia o rebanho para dentro do aprisco. No dia seguinte, o pastor vinha buscar seu rebanho. Ali poderiam ficar vários rebanhos de vários pastores. O porteiro conhecia o pastor, então o porteiro abria a porta para o pastor, e este chamava as suas ovelhas pelo nome. Como elas conheciam a voz do pastor, elas saíam para fora. Então o pastor tirava todas as ovelhas que lhe pertenciam e as guiava para lugares de pastos e de boa água.
Então, o problema aqui, nessa a parábola no início que Jesus conta, são os ladrões e os salteadores. Eles querem roubar as ovelhas. Eles não entram pela porta, claro, porque o porteiro não iria deixar eles entrarem. Então, eles tentam entrar por outra parte, que não é a porta. Também se fala do estranho. O ladrão é o estranho para as ovelhas. As ovelhas não seguem os estranhos, mas somente o seu pastor. Jesus, então, está fazendo aqui um contraste entre o pastor e os ladrões. O ladrão quer roubar a ovelha, não quer cuidar dela, mas quer fazer uso dela. O pastor é o legítimo dono das ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz e rejeitam a voz dos estranhos. Ele conhece cada uma. O pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. E o pastor as guia, as lidera e vai adiante delas. Os fariseus não compreenderam essa parábola de Jesus. Os fariseus não eram pastores, mas eram os ladrões e os salteadores dessa parábola, inicialmente contada por Jesus nos versículos de 1 a 6 do capítulo 10 de João. Agora Jesus vai lhes falar mais abertamente. Então Jesus vai se declarar: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte com relação a esse texto referente a essa parábola do Senhor. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a parábola que Jesus narra só pode ser compreendida plenamente se nos reportarmos à prática pastoril daquela época, naquela região. Na Judéia, lugar de montanhas e vales, havia poucos lugares seguros com pastos suficientes para as ovelhas. Os pastores saíam com seus rebanhos e à noite precisavam colocar essas ovelhas no aprisco, um lugar seguro para protegê-las dos lobos e hienas. Havia dois tipos de aprisco. No inverno, havia um grande aprisco, para onde vários pastores levavam seus rebanhos. Esse aprisco tinha uma porta forte, que ficava trancada e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. No verão, os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos e os recolhiam ao pequeno aprisco de pedras. Esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam, e o próprio pastor era a porta. Jesus está se referindo a esses dois apriscos. Então, Hernandes comenta que tinha de costume esses dois tipos de aprisco ali em Israel. Um que era maior, usado mais no inverno, no período e nas noites, onde vários rebanhos eram juntados. Ali havia o porteiro e também havia um outro tipo de aprisco que era o aprisco usado no verão. Os rebanhos saíam para as pastagens e eles ficavam ali, passavam as noites ali. Então, às vezes, eles ficavam em cavernas e, então, ali havia uma entrada e uma saída do local. E a referência da ovelha ali era o próprio pastor. Por isso que Jesus, tanto num caso como no outro, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Isso se aplica às duas situações. Então, tanto em relação ao grande aprisco, ao local onde ficavam vários rebanhos e tinha a porta do porteiro, como em referência aos apriscos improvisados no período do verão, onde havia uma abertura, a referência da ovelha era o pastor. O próprio pastor era a porta. Então, nos dois casos se aplica a declaração de Jesus quando ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz então: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim será salvo. Jesus é a porta para o aprisco de Deus. Não há outro caminho, outro meio de acesso, não há outro Salvador, não há outro mediador. Ele é a porta do céu. Existe a porta larga que conduz à perdição, mas Jesus é a porta da salvação. Quem entrar por ele será salvo. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Também essa fala de Jesus, eu sou a porta, nos remete à segurança. Em Jesus estamos seguros, no seu aprisco estamos seguros, mas não estamos aprisionados. Entrará e sairá. Em Jesus temos liberdade. Quem nos aprisiona é o pecado, é o vício. O diabo também aprisiona, tira a liberdade das pessoas, mas Jesus nos liberta verdadeiramente.
Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Em Jesus há provisão para toda a nossa necessidade. Ele é o pão da vida. Ele é também a água da vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Jesus é a porta para a vida abundante, plena, eterna. Por outro lado, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus está falando aqui e mostrando que o ladrão ali era o fariseu, mas também aponta para todos os líderes religiosos que se aproveitam do seu rebanho, se servem do rebanho, mas não cuidam do rebanho porque apacentam a si mesmos, conforme aquela reclamação do Senhor registrada em Ezequiel 34. E esses pastores não dão a vida pelo rebanho. E é claro que o ladrão e o salteador também é uma representação do próprio diabo que vem para matar, roubar e destruir. Quantos estão nessa condição? Mortos em seus pecados, roubados de sua vida, de toda alegria, de consolo, e destruídos, acabados, sem ânimo, até mesmo para viver. Em seguida, nos versículos 11 a 13, Jesus se declara como o bom pastor. E ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele repete essa expressão 5 vezes só nessa passagem, essa expressão de que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa é a diferença, de ser ele o bom pastor, porque ele cuida do rebanho, ele valoriza o seu rebanho e dá a sua vida pelo rebanho. Então, Jesus é o pastor enviado por Deus para apacentar o seu povo, para cuidar do seu povo. Ele é o cumprimento daquela profecia, ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Como eu já disse, ele enfatiza isso. E essa é a grande diferença dele para os outros. Ele deu a vida pelo rebanho, ele valoriza as suas ovelhas. E ele as conhece cada uma e chama cada uma pelo nome. O pastor também vai adiante, liderando as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Jesus é responsável pelas nossas vidas, ele é o nosso dono. Pertencemos a ele e as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz. Se então somos ovelhas do Senhor Jesus, nós ouvimos os seus ensinos, reconhecemos as suas palavras, atendemos aos seus chamados, atendemos aos seus ensinos e nós seguimos Jesus. Nós não vamos ouvir a voz do estranho, porque não é a voz de Jesus. Não vamos dar ouvidos a ensinos contrários à palavra de Deus. Agora Jesus faz o contraste entre o bom pastor e o mercenário. É uma outra figura que aparece agora. O mercenário ele era o funcionário contratado pelo pastor para ajudá-lo a cuidar do rebanho. O mercenário ele era um assalariado. Às vezes o pastor tinha mais de um rebanho e precisava de alguém para ajudá-lo. O mercenário, então, é aquele que recebe o salário para cuidar daquilo que não é seu. A palavra mercenário diz respeito a ser em si mesmo um mau caráter. Era isso, era um empregado assalariado para cuidar de algo que não era dele. Ele não era o dono das ovelhas. Por isso, quando os lobos chegavam para atacar o rebanho, o mercenário não queria correr riscos. Ele fugia, deixando as ovelhas expostas, vulneráveis aos ataques dos lobos. Então, existem os ladrões que querem roubar as ovelhas e os mercenários que não têm coragem de correr risco pelas ovelhas. Estão apenas preocupados em usar das ovelhas para o seu próprio sustento. E ainda hoje há muitos líderes religiosos que são como esses ladrões e mercenários. Contudo, Jesus é o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas. Ele cuida de nós, ele é responsável por nós. Nós pertencemos ao Senhor. Continuando, Jesus não é somente o bom pastor, ele é o maior, ele é o principal, ele é o supremo pastor. Ele é o nobre, o excelente, o maravilhoso pastor. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nós somos a sua herança, a sua riqueza. Nada se compara ao valor que Jesus dá ao seu povo. Ele abriu mão de tudo para morrer por nós. Ainda algumas considerações sobre o nosso pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas e ele dá voluntariamente. Ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, eu a dou espontaneamente, voluntariamente. Jesus não foi forçado, não foi obrigado. Quando alguém ia imolar um cordeirinho no altar, o animal ia a contragosto, esperneando. Mas
Mas Jesus não. Ele foi espontaneamente como ovelha muda. Então, Jesus não foi para a cruz porque foi vítima do sistema romano, nem porque foi vítima da trama dos judeus. Embora sabemos que esses homens foram culpados pela morte do Senhor. Mas ele foi à cruz voluntariamente. Ninguém teria autoridade de tirar a vida de Jesus. Ele a deu voluntariamente. Ele deu sua vida por nós, para nos livrar da morte eterna. Ele também morreu no nosso lugar. E isso é muito enfatizado nesse trecho. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que Jesus conheça as suas ovelhas é algo que nós sabemos. Jesus nos conhece totalmente. Todos os nossos defeitos, também conhece a nossa disposição em querer obedecê-lo. Mas Jesus faz uma assertiva aqui surpreendente. Ele diz que as minhas ovelhas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Nós conhecermos ao Senhor dessa forma é algo admirável e é algo operado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Isso é um milagre. Nós vemos em Filipenses o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua bondade. Então, isso de nós ouvirmos ao Senhor é uma obra maravilhosa. Nós que somos ovelhas limitadas, com sentidos fracos, temos dificuldade de entender as coisas espirituais, mas nós ouvimos a voz de Jesus, a voz do Evangelho e da sua palavra. E nós atendemos. Esse é o mover do Senhor nos nossos corações. E a voz de Jesus, ela é poderosa, ela é distinta, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. A voz de Jesus se faz ouvir pela sua palavra, pela pregação do Evangelho. Se você é uma ovelha do Senhor, você segue a Jesus, não dá ouvido a doutrinas estranhas, coisas que não provêm do Senhor, filosofias orientais, conceitos mundanos. Se você é ovelha, seu ouvido está afinado com a voz do bom pastor. E Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Essa é uma segurança maravilhosa e ninguém as arrebatará da minha mão. E aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Nós fomos dados a Jesus como um presente. Nós somos herança do Senhor, somos o presente do Pai para Jesus. E temos muita segurança nessas palavras de que o bom pastor nunca nos abandonará. Amadas, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida por nós, que cuida de nós, que realiza em nós uma obra maravilhosa. Nos protege, nos guia, nos orienta. Ele é o grande pastor, o grande eu sou revelado aos homens. Que possamos descansar nos braços do nosso amado pastor. Vamos orar então. Encerrando a nossa reunião. Paizinho, somos gratas a Ti porque Jesus é o nosso pastor. É o grande e supremo pastor. Ele é o pastor perfeito, amoroso, misericordioso. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que nós fazemos parte do Teu aprisco. Estamos protegidas dos ladrões e mercenários deste mundo. O Senhor tem curado as nossas feridas, nos alimentado, nos levado a momentos de refrigério e paz e fortalecido a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, no restante desse dia, cada uma de nós. Que possamos, Pai, estar descansadas, sabendo que o Supremo Pastor cuida das nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.